cara me passou o maior susto, velho. Tipo assim, cara, se você não tem as manhas, não entra não, bicho. O cara manda mensagem, nossa, tem campanha rolando aqui com a data do começo do ano para uma cidade totalmente diferente. Ou, tipo assim, é uma cidade do Brasil. Falei, puta que pariu, subiu o trem errado, velho, caramba. Aí eu fui lá e falei, mas a campanha já tá pausada. Porque tá aqui como fala? Na livraria lá, no ADS Livraria lá. Eu falei, cara, mas isso aí é normal, pô. Tem esse bugzão mesmo aí, ele demora a desativar a parada aí. E às vezes quando desativa, ou às vezes ele demora para subir a campanha que você subiu ali. Demora, e demora pra você desativar também. Ele fica aparecendo lá na galeria lá. Ó, o Guilherme falou que vai entrar já também. Roger não vai entrar, não? Que ele O Roger parece que tá com um compromisso aí. Então, hoje o tema da nossa GestorCast é o que é para rolar hoje? A gente vai falar sobre a consciência digital dos clientes, cara. Consciência digital dos clientes. Show de bola. Precisa. Não, porque assim, a gente sabe que ele precisa, né, do marketing digital, da presença online e tudo mais, mas ele não tem noção do tamanho que é o online. Ele acha que é ou só um site, ou só rede social, ou só o tráfego pago. Ele não tem ideia do que está por trás de toda a parte do marketing digital para que ele possa aumentar realmente as vendas. E falar em marketing digital, quando você fala assim, marketing digital, o que a pessoa pensa? Cara, pensa em Instagram. A primeira coisa, pelo menos para mim na cabeça, que vem Instagram. Tipo, estou no Instagram. Ok. Então as pessoas acham que é só isso, entendeu? Então, assim, isso é um pedaço do todo, entendeu? Uma parte do todo. Exato. E aí você pensa em Instagram, o cara que olha o Instagram como um lugar de ver vídeos, lugar de, sabe, de perder o tempo, de passar o tempo ali, realmente perder o tempo, ele nunca vai enxergar no Instagram uma possibilidade de ser uma empresa lá dentro mesmo, uma plataforma de você fazer o seu negócio crescer e ganhar com isso. Então, a partir do momento que essa pessoa tem essa consciência que ele pode usar, e vamos usar como exemplo aqui o Instagram, cara, ele turbina tudo que ele tem. Então, assim, eu vou usar o Instagram não para passar meu tempo aqui, para curtir, compartilhar, não. Eu vou usar o Instagram aqui para crescer o meu negócio. Aí, quando ele coloca isso na cabeça, que ele cria essa consciência, cara, ele bomba, entendeu? Mas é um trabalho de quem? De quem está no campo de batalha. Nossa, mostrar isso para o cara. Então, mas mesmo assim, eu concordo com você, eu acho que é bem isso mesmo, né? Então, você pega, por exemplo, Instagram, TikTok, ou qualquer outra plataforma dessa, até os shorts do YouTube, né, que acaba popularizando isso. Aí você tem o Kawaii, tem, cara, uma porrada aí que você vê. Você tem a parte que é banalizada, que é o entretenimento, não vamos nem dizer banalizado, talvez banalizado não seja a palavra certa, mas é o entretenimento que a plataforma coloca na frente do usuário para que ele passe mais tempo ali, porque são coisas curiosas, que chamem atenção e tudo mais. Tanto que hoje o meu Instagram, o meu TikTok, o que mais aparece é coisas sobre inteligência artificial, sobre conhecimento, livros, posicionamento, que é um conteúdo que eu consumo mais, né? E aí, quando você tem o dono de uma empresa que vê, é só o Instagram que faz tudo isso, que eu posso usar aquilo como uma ferramenta, ele vai entrar naquela seara de, tem que ser moda, tem que ser comida, tem que ser alguma coisa que desperte demais a atenção. Mas ele não pensa que ele pode pegar o cara que é topo de funil, o cara que não tem consciência nenhuma daquele problema que ele tem, desconhece até um problema, com uma solução que ele pode oferecer, e não aproveita, não surfa isso. Só você vê os números, quantos milhões de usuários você tem no Instagram, milhões de usuários você tem no TikTok, no Shorts, no YouTube, né?
E a gente tem esse boom, vamos falar assim, boom das plataformas, das redes sociais, e vamos falar de YouTube. Cara, não é um negócio muito longe, é novo, não assim, teoricamente é novo, cara. Sim. Tá? Então, você tem uma Antigamente era galera. Orkut, né? Pô, MSN, isso aqui, mano. pô, e não tinha essa força que tem agora, entendeu? Então, você tem hoje, você tem uma Big Data gigante, cara. Você tem ali informações cara, informação de todo mundo. Então, assim, como eu vi, né, no Shark Tank, é o petróleo, é o novo petróleo. Cara, dados dos Mas o outros. novo petróleo são dados, tá? É isso Só mesmo. que, como é um negócio, vamos dizer assim, teoricamente novo para uma geração nossa para trás aí e tal, para eles, então, eles acham que isso aqui é uma brincadeira ainda, que você tem que ficar lá fazendo dancinha, que você tem que fazer não sei o quê, brincadeirinha, que eles entenderam que foram isso, e no começo era tipo isso. Mas quem caiu na real e já amadureceu essa ideia e já entendeu que, cara, eu posso usar isso aqui para ganhar dinheiro e de outra coisa, eu posso usar de forma de graça e se eu quiser bombar, eu posso botar dinheiro e eu bombo mais ainda. E entra na Exato. parte do lado. Quem entendeu, cara, tá surfando, entendeu? E eu acho que, assim, os caras, quando eles têm esse conhecimento, quando um gestor de tráfego ou alguém passa isso daí, e isso, de certa forma, é bom, isso daí, mas também tem o seu lado negativo. Até por conta do volume de informações que as plataformas entregam hoje, seja mesmo numa dancinha, seja numa propaganda, seja num anúncio que nós, gestores, fazemos, mas é muita informação, às vezes, para o cara ter um direcionamento certo, e muita promessa que muita gente se encanta, e quantas vezes a gente já ouviu dizer que, isso daí é pirâmide, isso daí não funciona, isso daí... Mas porque não tem uma visão do todo do marketing digital. A gente está falando Instagram, TikTok, mídias gráficas, que a gente mostra dancinha, vídeo, conteúdo e tudo mais, só que quantos por cento isso daí representa de todo o universo que a gente tem do marketing digital? Poxa, você tem a captação de lead, você tem a automação, você tem o híbrido do robô com o humano respondendo mensagem. Cara, isso daí é digital, então isso daí bem trabalhado, ele é o marketing digital. Aí você tem o site, o cara sai das plataformas e vai para uma estrutura própria, para não ficar dependendo dos outros, né? E aí você tem SEO, você tem Google Meu Negócio, você tem o Bing, que está com... Né, a Microsoft está fazendo um investimento monstruoso em inteligência artificial, né, justamente para isso. Aí, cara, são várias vertentes, várias frentes que você pode juntar com o TikTok, Instagram e tudo mais, para gerar mais resultado para o cliente. E aí que a gente entra até com consultorias, né, esse outro trabalho, para que a gente possa mostrar para o cliente que não existe só uma oportunidade, só uma opção para ele, mas sim um leque de opções que são mais aderentes ou não ao que ele precisa, ao que ele vai, a necessidade dele, a realidade dele, para que ele possa aumentar, consequentemente, o faturamento. Né? E é bem isso mesmo, porque, assim, pelo menos no mundo que a gente vive na bolha, né? Porque nós vivemos numa bolha, não tem jeito, cara. Cada um vive na sua bolha, entendeu? Cada um vive na sua bolha. E aí, na bolha que a gente vive, às vezes as pessoas acham que só tem um caminho, ou é só esses caminhos. Então, o negócio é igual os anúncios do tráfego. Como é que você faz dar resultado? Testando. Então, se você testou alguma coisa aqui hoje, não deu certo, cara, testa na próxima de uma forma diferente, testa outra ferramenta, testa. Assim, é testar até dar certo, até você encontrar. Não é testar, só vou testar, assim, se der certo eu vou fazer. Não, faz até dar certo, vai testando. Então, como você falou, tem várias outras frentes que é digital, e o cara, que a pessoa pode usar. Isso eu não vou falar só de empresário, vou falar só de muitas outras coisas. Então, você pode usar e explorar você tem N possibilidades de usar o digital para fazer. E você não precisa nem botar a cara, você não precisa nem aparecer, enfim. Mas é aquele negócio, cabe a nós, que está no digital, divulgar isso, né? Levar as pessoas à consciência. Então, aí entra naquela questão, né? A gente pode até fazer a divulgação e tudo mais, mas, assim, qual que é a consciência digital das pessoas para que elas entendam que o digital, hoje, o online, vende muito mais do que o offline. Não que o offline não venda, não que o offline não dê resultado, não que o offline não vai fazer um trabalho, mas
essa conscientização do pessoal, né? Além de que, e isso eu acredito que seja um grande problema que a gente vem enfrentando, que é o excesso de informação que colocam com promessas muito agressivas, e aí fala, não, você indo para o Instagram, se você bombar Instagram, fizer post e tal, você vai ficar milionário. Ah, não, agora se você fizer anúncio online. Ah, não, porque agora o CRM que é a resolução dos seus problemas. Mas eles não percebem que cada parte disso é uma pequena parte de um todo. É a pecinha do quebra-cabeça. Quais são as ações? Qual que é a ação que tem que ser iniciada? Qual que é a ação que tem que ser dado sequência? Que ação que tem que ser escalada? Né? E isso, os empresários hoje não percebem isso. E aí vê, quanto que eu vou pagar um gestor de tráfego? Vou pagar R$ 2.000 por mês para o gestor de tráfego para ele poder fazer, mas ele vai salvar a minha vida. Então, eu coloco R$ 4.000, que é o custo que eu teria com um funcionário aqui na empresa, e eu vou ter um vendedor o tempo todo que vai resolver minha vida. Ou o cara coloca um social media, que vai ficar fazendo post, e aí demora para trazer resultado, porque o orgânico sempre demora mais do que o pago, isso é fato, mas o resultado vem, o que precisa é dar consistência, e aí ele acaba tendo a frustração, e aí para ele acaba tendo essa questão da maturidade digital mesmo, como, poxa, o que é o marketing digital como um todo? E aí você falou sobre o que atrapalha essa questão da quantidade excessiva de informações, não só informações, mas promessas demasiadas, essa canibalização dessas promessas, cara. Tipo, faça isso, você vai não sei o quê, faça isso, você... Cara, é tipo, estão usando mais essas promessas para vender a mesma coisa, entendeu? Você está usando umas promessas maiores, umas promessas bem mais acerbadas aí, para vender a mesma coisa, entendeu? E aí, o que eu acho que é o caminho de uma pessoa que ela não tem uma elevada consciência, ou não uma média consciência, nem pouca consciência, é ver resultados, a mensuração de resultados. Porque é o resultado que vai dizer se o cara vai continuar ou não, porque não faz sentido você ficar num projeto que também não tem resultado, né? E aí você vai mudando de projeto, mas é mensuração de resultado e essa estipulação dos resultados. Então, primeiro nós vamos começar com isso, vamos atingir essa meta, depois a gente vai subir na meta. Agora a gente já quer, a meta agora é já chegar no topo e hoje, entendeu? Não é amanhã, é hoje. Aí, cara, e tem gente prometendo isso, então tem gente comprando. Exato, e aí é um problema para quem trabalha na seriedade ou quem faz o negócio de acordo, né, com o cronograma, com planejamento e tudo mais, para poder chegar nesse resultado. Porque, cara, nada é do dia para a noite, né? Tem um ditado que um grande amigo meu sempre usou e eu acabei usando também, que é 9 mulheres grávidas não fazem filho em um mês. Ou seja, não adianta você colocar todas as suas forças, todas as suas fichas ali de uma vez só para acontecer. Não, é um processo. Poxa, um bebê, quanto tempo ele leva para maturar, para criar os órgãos, desenvolver, ter o batimento do coraçãozinho ali, ter toda a estrutura para que você possa, pelo menos, falar, poxa, é uma vida que está ali que vai fazer. Então, isso é um processo, né? E não adianta um bebê, você vai plantar uma árvore, você vai construir uma casa, cara, não adianta, você precisa fazer o alicerce, você precisa fazer a base, precisa fazer a estrutura, aí você tem que fazer a alvenaria, depois acabamento, né, hidráulica, elétrica, cara, é um processo, você não consegue fazer outras coisas sem. E o marketing digital, eu acredito que seja muito isso. E o que as pessoas acabam, né, a maioria dos empresários aí acabam não tendo essa visão e esse entendimento de como é que funciona. Ainda cara, há um espaço gigantesco para ser explorado. Acho que a gente está entrando assim naquela onda, não vou dizer a primeira onda, mas naquela pegada onde que vai, assim, entendeu? A gente está nessa, eu acho que a gente está nessa parada, porque, cara, existe muita gente, mas assim, fizeram muitos, não tô falando em Goiás, tá? Não tô falando no Brasil, não, mas existe muito ainda para ser explorado ainda. Então, quem está entrando no mercado agora, quem está
entrando, cara, tem um espaço aí gigantesco. O problema que eu vejo é o seguinte, o cara quer entrar hoje, eu vou falar de um gestor de tráfego, o cara quer entrar hoje, aí ele já quer ganhar igual um gestor de tráfego que já tem 5 anos de carreira, 4 anos ali, tá lá, entendeu? Ah, mas eu não tô falando só que você não mereça ganhar, tá? Você tá ganhando conforme a sua experiência, conforme a sua bagagem que você tá ganhando. Então, você ganha conforme os seus resultados. É lógico que eu não tô dizendo que um cara que nunca trabalhou não vai ter resultado. Claro, tá, e tem uns caras fora da curva, tem uns caras que nasceu pro negócio, que qualquer coisa que eles botarem a mão, o negócio vai bombar. Mas a maioria das vezes, no fluxo normal das coisas, a gente precisa de ter um know-howzinho, um tempo, precisa quebrar a cabeça aqui, a gente precisa passar uns perrengues ali, a gente precisa viver experiências, passar, viver em outras áreas, para o negócio começar a fluir. Tem gente que não, que já quer começar alavancado antes mesmo de ter resultado. Então, assim, quem está entrando, que como sempre vai ser no mercado, eu acho que isso não vai mudar, isso é uma regra que nunca vai mudar, quem está entrando e tem paciência e tem vontade, cara, o marketing digital, o digital, não vou falar só o marketing digital, não, vou falar o digital inteiro, é um oceano azul, e sim, muito azul. Viu? Não, e que nem eu estava num evento, eu estava conversando com um rapaz que ele trabalha na Microsoft, a gente estava, né, falando ali, ele faz parte da equipe de inteligência artificial da Microsoft. E a gente começou a entrar num assunto exatamente pela gestão de tráfego, tá? Ele falou como que pode ser cobrado dentro da gestão de tráfego para que, quando a pessoa fizer uma pergunta para o chat GPT ou para qualquer GPT, ele vai te dar a sugestão que é uma empresa. Ó, você quer saber como faz isso? Você tem aqui uma informação, mas você tem a empresa XPTO que pode te auxiliar nisso. Né? Qual é a probabilidade de clique? Tudo bem que isso daí ainda é um mar azul demais, na verdade é só mato, né? Como o pessoal fala, mas é o futuro. Então, ou seja, quais são as novas profissões que vão vir com isso daí? A inteligência artificial, ela está envolvida com o marketing digital também? Ela pode estar envolvida? Tem muitas ferramentas de integração, automação e tudo mais, mas qual que vai ser o próximo passo? Então, as pessoas, às vezes, não têm tanta paciência de esperar, né? Que é exatamente o que você falou. Elas querem um resultado muito rápido, até por conta de todas essas promessas absurdas que, às vezes, a gente vê. Faça dinheiro 1 hora por dia e fique milionário, né? Então, isso daí acaba sendo um grande problema, né? Para fazer. Não que não funcione, mas, assim, não é só 1 hora. É muito tempo de dedicação, né? Então, você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que aplicar, tem que ter uma consistência para que os resultados comecem a vir, né? E é o que você falou, é o mar azul, o futuro já passou, cara. Agora é o presente. Então, tudo está no digital. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje e dando uma olhada, assim, por cima. O número de empresas que tem no Brasil, o número de empresas que tem site, e de acordo com a pesquisa que eu fiz no próprio Google, a quantidade de sites que são relativos e falam exatamente do serviço, assim, entendeu? Então, assim, é um número muito baixo. Você, às vezes, não tem nem 50% das empresas no Brasil tem um site. Dos 50%, 30% das empresas, só 30% desses 50% de empresas tem um site que está adequado com as boas práticas. Ou seja, se esses 30% já é um volume muito grande para toda quantidade de gestor de tráfego que tem, né, a quantidade de pessoas que trabalham com marketing digital atender, olha o potencial que tem isso daí. Com certeza. E eu acho que por exemplo, você tem empresas, cara, eternidade de empresas aí que não tem site até hoje, né? Lógico, você não tem por quê? A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu a abrir empresa, levantar cedo, dormir à noite, tarde da noite e falar que isso é vida de empresário. Não, você tem que levantar cedo, tem que abrir solo, você tem que estar na loja, você tem que estar na sua empresa, você tem que estar lá na frente. Então, a gente aprendeu isso, cara. Tanto é que a gente aprendeu a trabalhar tanto que quando nós vamos para outros países, né?
como os Estados Unidos, assim, Canadá, o povo adora a gente. Por quê? Porque a gente trabalha lá, entendeu? O brasileiro sabe trabalhar, mas também, velho, aí pra você ver, parado. Então, assim, existe uma educação sobre isso. Eu acho que acho que está existindo agora, estão construindo, sei lá, uma geração que já tem esse pensamento. É um pensamento, cara, trabalhar mais com estratégias, né? Não estou dizendo que você vai tirar ali o esforço do trabalho, da criação, mas falando, trabalhar, focar mais em estratégia, eu digo que quanto mais rápido você sai do operacional e vai para o estratégico, o seu negócio alavanca. Se você ficar muito no operacional, operacional, ninguém vai fazer estratégia. Porque é a estratégia que vai dizer para onde que você vai. Cara, eu vou para esse lado, eu vou para esse lado, eu vou para esse lado. Exatamente. É isso mesmo. O operacional você está só fazendo, cara. Você está só fazendo. Mas quem fez a estratégia? Você está fazendo a estratégia de que alguém já fez no passado. Se alguém deu certo, deu errado, você está tentando evitar esse caminho. Você não tem uma estratégia de crescimento, você tem uma estratégia de sobrevivência, é diferente. Eu estou fazendo isso aqui para não morrer. Tipo, eu estou fazendo isso aqui para minha empresa não afundar. Cara, não, você não tem que fazer uma empresa para afundar, tem que fazer uma estratégia para sua empresa alavancar, não é para ela afundar. Entendeu? Então, quando não adianta ficar tirando água de colher, você está entrando com balde, né? Do é bem isso. Então, assim, você pensa, é a mesma que o negócio, a gente tem o negócio de pensar no problema. Cara, tudo bem, pensa no problema, mas foca na solução. Entendeu? Então, a solução poderia ser o digital? Pode ser, pode, mas assim, a solução é uma estratégia, tá numa estratégia, tá? E aí, quanto à inteligência artificial, eu vejo, cara, um caminho se abrindo, eu acho que é da educação para manipulação dessas inteligência artificial. Cara, quem entrar agora, pegar, sair na frente, já pegar e cara, vai ensinar todo o resto. Porque hoje em dia tem muita gente ensinando, mas ensinando aquilo que você já sabe. Tipo, hoje a gente está entrando ainda na inteligência artificial, por mais que a gente tenha muitas ferramentas, mas a gente está começando a conectar isso agora. Então, quem aprender a manipular isso aí, cara, vai abrir um leque aí para o cara poder ensinar, porque educação é um negócio que mais dinheiro vai. Não é um negócio que, então, assim, eu vou ensinar as pessoas a fazer alguma coisa. Cara, isso dá muito dinheiro, dá muito crescimento. E é uma coisa, né? Usando até como referência, por exemplo, a própria Betina, né? No Instagram dela, né? Que ela fez uma postagem recentemente, não tão recentemente, mas 2 semanas atrás. Cara, o que ela colocou ali foi: se você sabe 1% a mais do que alguém, você já tem potencial de vender e ganhar dinheiro com a internet. E aí entra, lógico, né? Entra nessas questões de lançamento, infoproduto, né, ter escalabilidade, porque antigamente você pegava as escolas que elas ficavam restritas a um espaço físico e você não tinha tanta tecnologia que pudesse auxiliar na educação, né? Então, tem isso daí. E aí você estava comentando de estratégia. Cara, você quer uma estratégia mais disruptiva que teve do que o último lançamento do Thiago Finch? Cara, o cara faturou 128 milhões de reais em 45 dias. O último dele agora, que aconteceu um pouco tempo agora? Exato. Mentira, ele bateu o primeiro dele, porque o primeiro dele foi um estrondo. Foi 128 milhões de reais em 45 dias de faturamento. Mas por quê? Porque ele saiu daquela seara, de novo, que todo mundo estava indo. Então, ele né, até o que ele diz, né, outliers, mas ele saiu do efeito manada. Ou seja, ele ficou um bom período trabalhando, mostrando aquilo que ele conquista, aquilo que ele faz, né? Na verdade, não o que ele faz, mas o que ele aproveita com o dinheiro do que ele faz, nunca mostrou efetivamente o que ele faz, e o cara fez 128 milhões de reais, cara. Caraca, não tinha não. Só que aí o que ele fez? Né? Ele não fez nada mais, nada menos do que. Qual que é o padrão? Não, deixa o carrinho aberto uma semana, deixa o carrinho aberto 15 dias. O cara deixou o carrinho aberto 15 dias. Ele levou 2 anos para lançar um produto, deixou o carrinho aberto dele por 15 dias, por 45 dias, e vendeu 128 milhões. Se você pega o carrinho aberto por 45 dias? 45 dias. O curso comendo solto, ele ainda fazendo anúncio e tudo mais, e o carrinho aberto, cara. Caraca, mano. 128 milhões. Só que daí você pega, vamos lá. Beleza, independente de quanto ele tenha gasto, porque ele também investiu, só que ele investiu, aí é que tá, aí entra na questão, né,
Vamos lá, um cara fez um processo que faturou em 45 dias 128 milhões. Ele está preparando isso, ficou preparando por 1 ano e meio, 2 anos, esse processo, essa venda. Só que ele utilizou não só do marketing digital, ele usou de várias outras estratégias. O marketing digital, ele usou todas as frentes. Todas as frentes que ele podia usar, ele usou. Então, no Instagram, cara, rodou anúncio pra caramba, usou outros influenciadores para falar um pouco do produto dele, mas não grandes influenciadores. Micro-influenciadores, pessoas que começaram a ter resultado com o primeiro curso que ele deu. Então, assim, o cara arrebentou. Só que ele preparou por 2 anos. Não que ele não fazia mais nada e não tinha outras fontes de renda. Não, o cara sempre fez para... Mas ele mudou o mercado, cara. Foi 45 dias de carrinho aberto. Quem fatura? Vamos lá, dos grandes players, dos big players que a gente tem aí no mercado. Quem fatura essa grana? Eu acho que o Wendel faturou 250 milhões no ano passado, um ano inteiro, né? Mas foi o ano com inteiro. o lançamento ou com os outros produtos e toda a outra estrutura dele? Tudo, a empresa, entendeu? Então, tudo. Beleza, a empresa. Vamos lá, ainda não chegou, porque foi um lançamento, Não, porque nunca tem vi. todo o resto das outras empresas do Fint. Eu nunca vi. Assim, eu mesmo nunca, pode ter acontecido, pode, mas eu nunca vi pessoas lançarem um lançamento, por exemplo, o Thiago Nigro, eu tinha visto ele fazer, acho que 36 milhões no lançamento. Falei, cara, top. Agora o cara lançou 128 milhões antes. 128 milhões. Cara, isso aí abre precedente, hein, velho? Isso é bom, né? Não, claro que é. Não, e outra, né? Num ano que, né? Vamos deixar esse assunto para um outro momento, mas num ano um pouco mais complicado, conturbado economicamente. Né? Com certeza. Exato. Então, assim, mas o cara colocou em prática, o cara, imagine quantas milhões de estratégias ele deve ter pensado, tentado, praticado com outros produtos e coisas que ele faz para falar, cara, é esse caminho que eu tô fazendo. Mas ele mudou, ele saiu da mesmice. Cara, mas o que eu acho? Tem uma pegada, tem uma pegada nos caras que eu tento traçar uma linha em comum entre eles. E eu vou falar assim, a personalidade. Cara, esses caras que têm personalidade, pessoas que têm personalidade, cara, eles, assim, desbravam muito, velho. Isso não, você sempre foi, mas, cara, eles constroem um arquétipo de pessoa, assim, que é muito forte. Muito Sim. forte. O que o cara falar, se você tá aqui e falar assim, isso aqui é pau, e for uma pedra, você vai falar, não, realmente é um pau. Cara, tem gente que tem o poder realmente influenciar. Aí tá os verdadeiros influencers. De influenciar. O influencer não é aquele que tem 200 milhões de seguidores, fica postando, não, isso não é influencer, não, isso é um palpiteiro. O influencer é aquele cara capaz de fazer você tomar uma decisão, de mudar a sua decisão, de mudar seus planos e ir por caminho. Isso é um influencer. Então, tem uns caras que têm um poder muito, muito grande. Sobral é um deles. Ele cria um negócio muito forte. Véio. Ele tem um negócio, assim, muito, muito forte. Ele fala, você fala, cara, só tem isso mesmo. Não existe mais outra saída. É só essa, entendeu? Você pensa assim, cara, realmente falou tudo agora, não tem outra saída, é só essa. Não, então, mas aí separa o Jó do trigo, né? Cara, beleza, ele é um influente. E nós somos, né, nesse sentido da palavra, os influenciados. Influenciados. Mas, assim, não tem problema, porque o influenciador um dia já foi influenciado. E aí não é um problema ser influenciado, mas por quem você está sendo influenciado. Concordo, tá? Mas só que aí que tá também. Além de você, beleza, você pode ser influenciado, mas até um certo ponto. Então, porque ali, beleza, você aprendeu, você absorveu a informação, você foi influenciado, né? Lógico, depende do perfil de pessoas que está te influenciando, né? E é uma decisão individual, mas você aprendeu com aquilo e o que você vai fazer com aquela influência que você teve? Você vai seguir o caminho? Você vai testar? Porque que nem o exemplo do Sobral. O Sobral é fantástico nisso daí, realmente. Ele influencia as pessoas de uma forma evolutiva. Então, ele quer influenciar você a praticar um exercício, ele quer influenciar você
a estudar, você a ler, você a aplicar o que ele ensina, né? E o que ele ensina com vertentes, ele ensina como regra. Então, isso já é algo, uma influência positiva. E vai de você fazer da forma correta para que possa também influenciar positivamente outras pessoas. E aí toma cuidado com essas questões do que a gente é influenciado, porque, por exemplo, você fala, a pessoa que o Sobral, vamos lá, quer te ensinar a ler. Todo dia você tem que ler. Alguma coisa, cara, ninguém tá falando que leitura é ruim, tá? Ninguém tá falando que leitura é ruim, mas cada um tem seu gosto, cada um tem o seu negócio. Agora, o que dá a entender é que, tipo, tem que seguir esse caminho. Não, cara, não tem que seguir esse caminho, né? Você tem até que ter um ponto, um senso crítico dentro de você, que fala, cara, isso para mim faz sentido, ok, mas isso para mim não faz sentido. Então, então você tem que ter esse domínio próprio, tá? De falar assim, não, chega, até aqui eu já fui, aqui não vou mais. Então, você tem que ler um livro, tem que não sei o quê, é sua rotina, é sua vida, parabéns, eu tenho a minha, né? Exato. Não quer dizer que eu seguir a sua rotina, eu vou ter a mesma conta bancária que a sua, não vou ter a mesma conta bancária. Até porque se tivesse, eu ia seguir umas rotinas dos caras. Ia seguir a rotina do Thiago Finch, eu ia quebrar já no primeiro. Eu abri um carrinho agora, mas assim, isso é assim, eu concordo com você, a gente tá falando, brincando, mas assim, qual que foi a trilha que o cara teve, né? Então, para chegar onde ele tá, para ser o influente que ele é, cara, todo mundo começa do zero. A Apple começou fechando fechando não, né? Mas entrando num galpão, numa garagem. A Microsoft foi diferente. E olha o tamanho dessas empresas, né? O McDonald's, cara, o McDonald's, se você assistir, né? Não sei se você assistiu ou não, aquele filme Fome de Poder, cara, é fantástico. Então ele fala muita coisa que é importante para você ver, poxa, a ambição do cara, a persistência, a visão de negócio diferente do que aquilo que estava sendo pregado. Não, é uma lanchonete, você tem, cara, não, é um negócio imobiliário, é um negócio muito maior do que aquilo. Entendeu? Eu sei disso, mas assim, se a gente for parar um pouco para pensar, para raciocinar sobre isso, cara, muita gente começou, praticamente muita gente, né, todo mundo, sei lá, começa do nada, a não ser que você já tenha uma coisa estruturada, sua família já vem, sei lá, mas as pessoas, a maioria delas, começam do nada. Aí o que diferencia elas do que vai dar resultado do que não vão? Cara, o foco. O quê? Aonde que o cara quer chegar? Qual que é o meu o quê? Por que que eu faço isso, tá? Por que que o quê? Onde eu quero, né? Aí a pessoa já tá visualizando lá e ele não tira os olhos de lá. Ele continua com os olhos lá, mas isso aqui não vai dar certo. Mas isso, cara, eu vejo isso no Shark Tank, eu tô assistindo umas edições passadas, aí o cara chega assim, não, tô fora, todo mundo vaza, e fala, não, isso aqui não dá para virar nada, tal. Eu vou lá no Instagram do cara e vejo, mano, o Instagram do cara tá bombando, a loja tá bombando. Tipo assim, falaram que não ia dar certo, e vai ter gente falando que não vai dar certo, mas a sua visão tem que estar comprometida, o seu OQ tem que estar bem definido, entendeu? Quando você tem um OQ bem definido, cara, ninguém te tira, e você vai dar resultado. E assim, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que haviam sido contempladas no Shark Tank, né? Falou, não, vamos investir, vamos fazer. Cara, depois chegou ali na hora, não vai, não investe, porque o negócio muda a ideia, muda o sentido, né? Do investidor com a empresa. Só que a empresa está bombando, a empresa está indo bem, os caras estão... Entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que tem aqueles caras que falam que não vão, porque ficam com receio de evoluir com o negócio, tem aqueles caras que vão e quando chega fala, putz, não era bem isso que eu imaginava, eu acho que o pitch foi melhor do que eu... Não acredita no sonho de quem está lá vivenciando aquilo, e quem está vivenciando hoje está voando alto, né? E tem aqueles caras que já vão, nada, cara, nada, e tem os outros que vão, vamos fazer, o negócio vai dar certo, e pode quebrar. Na maioria das vezes, você vai apresentar um negócio para um cara que já tem um negócio rodando. Cara, o cara tem multimilionário, tem muitas coisas rodando. Você vai chegar lá e ele vai falar assim, o que a empresa desse cara pode agregar nas que eu já tenho, entendeu? Exato. É essa a ideia, de agregar na deles. E não tá errado, porque, tipo assim,
eles vão pagar por isso, você não é obrigado a aceitar também, tá? Mas a ideia secundária deles, a ideia deles é o que você pode agregar na minha. Então, aí o cara já entra na sua empresa com uma outra mente, uma outra ideia de fazer um outro projeto. E sinceramente, cara, tem tudo para dar certo. E tem tudo para dar certo. Porque o cara que já tem resultado, o cara, para ele ter resultado de novo, é muito fácil, tá? É muito fácil, tem tudo para dar certo. O problema, e eu vou ser bem sincero com você, o problema é que a gente é muito apaixonado. A gente é muito apaixonado, cara. A gente é muito apaixonado por. Nossa, eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado, esse negócio não pode ser assim. Cara, mano, tipo assim, tem coisas que você vê que não tem escala. Tem coisas que você vê que é você e sua esposa que vai fazer, você, seu pai e sua mãe vão fazer, não tem escala. A não ser que você pivote a ideia, use dessa essência e pivote a ideia. Mas falar, mas isso aí eu não gosto, ok, tudo bem. O seu sonho é do tamanho dos seus resultados, entendeu? Porque, Exatamente. tipo, cara, se você tem amor no negócio e, cara, todo mundo tá falando isso, o negócio não vai rolar. Não tem. Mano, pivota a ideia, deixa o cara entrar no seu negócio e fala, então vamos, da onde você quer que eu faça? Aí fica mais fácil, entendeu? Você tá comprando, o cara não tá entrando só com money. Na verdade, tá entrando com smart money, que eles falam, né? Entrando com as ideias também, entrando com a parte estratégica, entrando com o conhecimento, que para mim é a moeda de maior valor ali dentro. De maior Por isso valor em que qualquer lugar que você for ter. Por isso que a é, gente paga mentoria, velho. Por isso que a gente quer que tá, a gente precisa estar em mentorias a vida inteira. A gente nunca precisa, não pode sair de mentorias. Eu não tô falando só na sua área, tá? Tô falando em qualquer outra área. Você não pode sim, sair. não, a mentoria é você ter pessoas. Eu falo, cara, isso daí o Wendel Carvalho fala muito bem também, o Pedro Sobral, o Thiago Tesma, entre outros grandes players aí. Cara, eles falam, cara, o ambiente transforma. E realmente, o ambiente que você tá vai te transformar. Você pega Vai. isso daí, e isso daí, cara, vem desde a pré-história. Porque existem culturas diferentes? Porque o ambiente transformou aquela cultura. Porque existem pessoas que fazem, que têm maldade no coração, que, sabe, são gananciosas, que querem prejudicar os outros. Porque o ambiente que ele viveu tinha muito daquilo, entendeu? Ele aprendeu isso, né? Ele aprendeu aquilo, e lógico, né, tem que, às vezes é bom e é ruim, mas a empatia também, ela tem que estar alinhada ali, né, mas não pode também deixar montar, as pessoas subir e fazer o que quiser, né, tem que se posicionar, tem que ter firmeza nesse sentido, mas é o ambiente, então quando você está num ambiente propício e que o negócio é próspero, cara, o negócio flui. Você pega uma casa que não tem um relacionamento legal, cara, como que vai ser a criança dali que vai sair daquela casa? Como que vai ser a prosperidade financeira daquela família? Se só briga, se só amaldiçoa as coisas, se só critica, se só reclama. Então, quando você tem essa visão próspera, o ambiente próspero, estar perto de pessoas, né, que aí entra a mentoria, pessoas que já passaram em algum momento por onde você quer chegar, ou em algum ponto, cara, ela vai te ajudar. Esteja perto das pessoas que você quer ser e você será uma delas. Sim, Entendeu? com Você certeza. é a média das 5 pessoas mais próximas de você. O ambiente é tão forte, mas tão transformador, se você não conseguir se transformar ou transformar um ambiente que vai ser muito mais difícil, vai ser impossível você transformar um ambiente que vai te transformar. Se você não se transformar, o ambiente sozinho ele te exclui. Exato, Rapidinho. exato. Só- Ou você se adapta ao ambiente, ou você é excluído do ambiente. Você morre no ambiente, né? Aí você Ó, tá. da pré-história, cara, isso daí dá na savana africana, cara. Ou você vira um caçador, ou você é a caça, bicho. E ó, a gente tem um dos maiores exemplos disso dentro da própria igreja, cara, das igrejas, dessas coisas religiosas, porque no fundo de tudo é uma comunidade, ali é um grupo de pessoas que tem um interesse em comum, alguma coisa que se, Exato. se juntam, entendeu? E aí, se você não se transforma, se você não começa a falar igual, se você não começa a viver igual, ter os mesmos pensamentos e compartilhar daquilo, logo você é deixado de lado, você não vai, né? Você não vai evoluir igual as pessoas. E isso é no ambiente de trabalho, isso é no ambiente, seja ele digital, seja ele presencial. É com as pessoas que você está trocando ideias, as pessoas que você está convivendo. Por isso que anda com, como é que é? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas esse ditado faz todo sentido, exatamente por conta disso. Né? E falando um pouco da questão de empresa, né, que a gente estava falando ali, é aquela velha história, né? A única coisa que diferencia
um casamento de uma empresa é que a empresa, o objetivo dela é você vender e seguir. O casamento não, é você perdurar ele, ter um relacionamento e tudo mais. Porque, cara, você não pode casar com a empresa está lá para te gerar frutos, te dar o sustento, te dar o subsídio, você não pode viver por ela. Cara, e é legal que o Sobral fala muito isso, né? Seja persistente, mas não a ponto de ser teimoso, né? Não, persistência é uma coisa, teimosia é outra, cara. Exato. Você tem que ter esse discernimento. E eu acredito naquela máxima, toda empresa nasceu para ser vendida. Tá, não é bem assim, mas eu acredito que, cara, ela nasceu para algum momento você vender ela, cara. Não dá, porque vai chegar no momento onde ela não vai crescer, porque se ou você muda de ideia, pivota a ideia e abre, ou então ela vai... Cara, nenhuma empresa, ela tem a capacidade e a competência de acompanhar a evolução. Quantas empresas, tirando a Coca-Cola, que é milenária, é difícil fazer, mas é um item de consumo, é um item de uso geral, vamos dizer assim. Mas cara, quantos clientes a Coca-Cola perde no meio do caminho e quantos clientes ela ganha no meio do caminho? Nossa! Demais, mas assim, ela não tem uma influência tecnológica a ponto de, isso daqui vai ser diferente por conta da tecnologia, do avanço tecnológico, ou uma descoberta tecnológica que teve. Você pega, cara, casas de tinta, você acha que a tinta que era usada lá em 80, não vou nem ir tão longe, só perto de onde eu nasci, lá em 80, você acha que é a mesma tinta que é usada hoje? Cara, teve evolução tecnológica. As empresas de tinta, as grandes empresas de tinta foram acompanhando. E elas foram acompanhando não só o produto dela, mas a forma de vender o produto dela também foi evoluído. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. E isso é engraçado, né? Porque quando a gente fala dessa estrutura, você pega, poxa, Magalu, Magazine Luiza, cara, foi um boom, mas antigamente tinha o Mapping. Não sei se você chegou a conhecer, ouviu falar desse Mapping. Não. Mapping era uma loja de departamentos grande em São Paulo, tinha um shopping que era hoje é um shopping com várias lojas, centenas de lojas, e antigamente era uma loja que cada andar era um departamento, cada espaço era um departamento. Então, para você ver como que é a evolução, né? A Van, ela meio que está voltando para isso, mas a Van, ela se renovou a esse conceito, ela fez diferente, né? E ela tá com uma expansão muito grande. Nem sei se tem a Van aí em Goiânia já. Tá do lado. Entendeu? Mas a Van também começou lá de baixo, cara. E é uma das empresas que mais dá emprego aí, né? Que mais gera emprego, oportunidade no mercado de trabalho. Aí você pega outras, poxa, nem sei se vai lembrar, Mesbla, também não. Como é que é o nome? Mesbla. Nossa, cara, eu sou velho demais, não é possível. Cara, você nasceu quando? Antes de Cristo? Com essa carinha aqui, nasci antes de Cristo. Não, cara, é porque você mora em São Paulo, eu morei a vida inteira no interior, então e de Goiás ainda, entendeu? Sertanejo, né? Já nasce com a fivela, já nasce com a fivela na cinta, a espora no pé. Que lá na rocha o cavalo vai trabalhar. Não, só no baixeiro. Mas é o tal do ambiente, pô. É o tal do ambiente, por exemplo. Hoje, vou falar contigo sobre qualquer ferramenta, qualquer coisa, eu fico meio até tonto de tanta informação que você tem. Mas eu não tive esse acesso, eu estou tendo mais acesso agora, eu não tive acesso, eu não tenho esse conhecimento que vocês têm, pessoas que, né, que já mexiam com tecnologia antes, eu não tenho, estou tendo agora. Mas eu tenho conhecimento de outras coisas que vocês não têm, então, entendeu? Sim. É isso. É o ambiente que você vai. E esse compartilhamento de conhecimento, compartilhar informação é muito importante. Às vezes ter a visão externa, né? A visão think out of the box, né? Pensar fora da caixa, né? Você ter uma visão fora da caixa também. Porque às vezes você está tão focado naquilo, e aí começa o seu foco, ele começa a virar aquele raio laser, né? Que o próprio Sobral, entre outros players, falam, né? Você vira o raio laser, só que você se anula de todo o resto. E é bom até um certo ponto. O ambiente ele tem que te ajudar nisso.
O ambiente tem que fazer. E às vezes isso o empresário, né? Até voltando para a pauta, né? O empresário, ele tá tão focado no negócio dele, tá tão obcecado pelo sonho dele para fazer aquele negócio dar certo, que ele não tem aquela visão fora da caixa para falar quais são as estratégias que eu posso utilizar para que o meu produto ou serviço seja reconhecido e eu consiga dinheiro e fazer com que a minha empresa realmente seja um gerador de receita para mim, e não um sacrifício que eu tenho que todo dia para tentar ver que opção que eu faço para salvar a minha empresa. Porque a gente tem aquele negócio do foco, né? A gente acha que só esse caminho que vai dar certo. É só esse caminho. Ou então, a gente acredita naquelas histórias de que, fulano não tinha mais nada, aí não tinha mais nada. Quando ele chegou no fundo do poço, ele falou, cara, mas ele chegou no fundo do poço, ele não tinha mais para ir para baixo. Ou ele vai para cima, ou ele vai para cima, entendeu? Então, assim, a gente acredita que só tem, eu vou focar, igual você falou, foca, o foco vai fechando. Então, eu só acredito que só tem isso, só tem isso. Enquanto eu tenho outras possibilidades que podem estar comigo também, e eu fico só focado naquilo. E a gente, nesse heroísmo, né, de, fulano não tinha nada, construiu tudo. Cara, você não tem nada financeiramente, mas você tem possibilidades. Então, se enxergar essas possibilidades, é o que vai fazer você ter resultado. Exato. A jornada do herói, né, a famosa jornada do herói, né, que todo mundo gosta de contar. Assim, eu falo, cara, eu já cheguei emocionalmente no fundo do poço, não é fácil, né? E quando a gente acha que não tem lugar pior do que o fundo do poço, parece que abre um calabouço. Um porão. Porão, né? Mas, assim, é complicado isso, porque é o que você está comentando, cara. Tem que ter outras opções. As pessoas precisam ver. O empresário, né? O cara que tá... o cara, ele teve a ideia, né? E isso eu acho que é um grande problema da sociedade em crucificar o empresário. Cara, o empresário, ele teve a ideia. Ele gastou o pensamento, ele gastou... sabe? Ele foi... Não sei nem qual que seria o termo para isso, mas ele desenvolveu aquela ideia para fazer aquele negócio, ele arriscou, ele colocou a pele dele, ele colocou a vida dele, ele colocou a receita, ele colocou as economias, ele colocou tudo aquilo que ele tinha, que ele acreditava, o ego, a ética, tudo que ele tinha, ele colocou naquele sonho. Então, assim, a crucificação do empresário nesse sentido, de, que empresário... Cara, se fosse fácil, todo mundo seria empresário. Nossa! E todo mundo ia fazer, mas não é o que acontece, porque o empresário é o cara que mais sofre, porque se ele... Quantas vezes você... né, ou, né, você não, mas grandes empresários e muitos empresários ficaram sem tirar o prolabore, porque ele tinha que pagar o funcionário, ou pagar fornecedor, pagar imposto, sabe, pagar conta para a empresa continuar movimentando e fazer. Então, assim, é crucificante isso para o empresário, já, né? E aí vem toda aquela massa, né? Não, porque empresário é isso, empresário é aquilo. Cara, o empresário é o cara que trabalha 24 horas por dia, porque ele sai da empresa, ele está pensando ainda o que ele precisa fazer, o que ele deixou de fazer e o que ele vai fazer para ou não demitir ninguém, ou para aumentar a receita, ou para aumentar a empresa, para poder beneficiar ele, obviamente, primeiro, né? Porque se o cara tem esse sonho, se o cara vai fazer, ele tem que se beneficiar com aquilo, mas o que ele vai fazer também para ter esse crescimento, para ter esse faturamento e não deixar pessoas que estão lá com ele desamparadas, né? E esse foco, esse problema dos empresários nesse sentido de estar com essa carga de responsabilidade é muito grande. E aí não dá, cara, vamos lá. O empresário, ele tem que cuidar, né? Lógico, quando você tem toda uma empresa com uma estrutura robusta, tal, mesmo assim, né, o boi só engorda aos olhos do dono, né? Então, já diz o velho deitado. Mas, cara, o cara tem que ver o financeiro, tem que ver o comercial, tem que ver o RH, tem que ver o contábil, tem que ver o jurídico, cara, tem que ver o operacional. Ele tem que entender, tem que saber tudo, né? Ele tem que ver tudo. Enquanto o cara lá que é do operacional, ele só vai ver o operacional. Aí ele cobra um, cobra outro e cobra o chefe, né, que é o empresário.
Aí, lógico, o empresário vai cobrar também resultado, vai cobrar isso, vai cobrar aquilo. Mas ele precisa entender que existem pessoas, empresas e estruturas que podem auxiliar ele nisso daí, né? A tirar esse foco, né? Poxa, o que eu vou fazer? Eu tenho que estar aqui todo dia para cuidar, para fazer o negócio acontecer. Mas tem empresas que conseguem fazer isso para ele, que podem ajudar ele nesse sentido, né? De você delegar, né, as coisas. Você delega contratando alguém também. Também não, né? É uma forma de delegar. Sim. Você contratar uma empresa, você passar isso. Só que isso delegar é um investimento. Tem gente que fala que isso é um custo. Cara, não é um custo, é um investimento. Então, vamos lá. Qual que é a ideia nossa hoje, a nossa ideia sobre isso? Eu preciso ganhar mais para poder contratar mais gente. Ou eu preciso contratar mais gente para ganhar mais? Eu tenho um amigo que ele não tinha secretária. Os filhos é gostoso porque é fresquinho, ou é fresquinho porque é mais gostoso? Então, eu tenho um amigo que contratou uma secretária e falou, cara, a melhor coisa da minha vida foi ter contratado uma secretária, o tempo que eu poupo, e assim, as coisas que eu não preciso fazer, que ela faz, então eu tenho mais tempo de aproveitar para fazer mais trabalho, trabalhar, render mais do que perder tempo fazendo essas coisas. Não é perder tempo, né? Mas ter que fazer essas coisas que não vai me render nada. Então, assim, ele fez antes de aumentar o volume dele. Depois que ele colocou, ele aumentou. Por quê? Veio naturalmente. Mas é que assim, né? Todo empresário no início tem esse desafio, né? Um desafio muito grande, né? Você conseguir falar, poxa, eu já tenho o custo da empresa, eu tenho que fazer isso, tem muito trabalho e tal. Colocar mais alguém, ter mais essa responsabilidade, acaba realmente, para o empresário, acaba sendo realmente um custo, né? Mas, lógico, se o empresário já está, né, com com uma média de faturamento, né? Ele está, poxa, estou faturando bem, estou faturando legal, estou faturando X reais aqui, mas eu prefiro tirar um pouco do meu para pagar alguém que faça esse trabalho que me toma muito tempo e me gera menos resultado, que é a filosofia Lean, tá? Então, Lean Six Sigma, que é uma metodologia de trabalho enxuto, né? Você tirar os desperdícios e delegar aquilo que você pode passar para frente, entendeu? Isso é verdade, mas isso é uma coisa que a gente ainda tem que criar. Realmente que a gente tem que aprender muito. Isso é bom que a gente aprende com quem já está lá, né? As pessoas que estão lá já viveram isso. Por isso que a gente tem que ter mentores. Mas não, eu vou ter que sair, velhão. Não, vamos lá. Não, boa, cara. Deu 1 hora aí de bate-papo. Eu achei legal pra caramba. Pô, velho. Foi legal, tá gravado aqui. Vou subir, vou compartilhar com vocês, compartilhar com os meninos lá também. Foi a primeira, eu acho que vale a pena a gente continuar. Toda quinta, cara. Toda quinta? Toda quinta. A ideia, cara, é um papo descontraído sobre um assunto que é do nosso interesse. A gente consegue falar, a gente consegue discorrer aí sem uma pauta, na verdade, com uma pauta, mas sem um script. Só para iniciar. Com uma pauta, mas sem um script, né? Porque, cara, acaba saindo natural. Mas eu achei legal, cara. Tá bate-papo bacana, dá para sempre um pouquinho de conhecimento que a gente adquire já é 1% melhor cada dia, cara. Valeu, top demais. Bora fazer que a gente só vai ter a acrescentar mais aí. Não, com certeza. Cleide, valeu, cara.